Glória a Deus. Quero convidar o pastor Antônio aqui. Ele vai trazer a palavra pra gente, que Deus possa continuar falando com você, assim como Ele tem falado ao longo desse culto. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Graça e a paz de Jesus. Amém? Tem mais espaço aí para mais presença de Deus? A Bíblia diz que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Deus tem algo para nós aqui essa noite. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez, para ministrar a palavra. E com certeza o nosso Deus, Ele tem muito mais para nós. Amém? Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 25. O texto diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. E de repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença no nosso meio, Pai. É um privilégio, ó Deus, participarmos, Senhor, de uma conferência, Pai, que fala a respeito da oração, Deus. Oração é falar com os céus. Oração, Pai, é falar com o Senhor, ó Pai. E nessa noite, Deus, nós como igreja, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Faz neste lugar, Pai, se cumprir o Teu querer, ó Deus, no nosso meio, Pai. Fala conosco, ó Deus. E nos leva, Espírito Santo, a cada dia mais e mais, Senhor, a termos o desejo de buscar a Tua presença e a Tua face através da oração, Pai. Que a oração para nós, Senhor, seja o mesmo que o oxigênio que respiramos, Pai. Que seja algo, ó Deus, que faça parte da nossa vida e da nossa existência e da nossa sobrevivência, Pai. Abra o céu sobre nós nessa noite, ó Pai. E que o Senhor possa provocar no nosso meio, Deus, um terremoto de glória, Senhor. Assim como o Senhor provocou, ó Pai, na vida de Paulo e Silas, faz de novo, Espírito Santo. Que o Senhor possa quebrar cadeias do inferno, Pai. Que portas sejam abertas, Deus. E que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, ó Deus. Esse é o poder da oração, Pai. E nós queremos cada dia mais e mais buscar a Tua presença, Pai. Em oração, Deus, e assim nós oramos, Pai, com ações de graça em nome de Jesus. Amém e amém. Na última das minhas viagens para a África, nós já estávamos há alguns dias lá pregando o Evangelho, em uma das aldeias lá no norte de Moçambique, e nos deparamos com uma criança com malária, uma febre já quase uns 40 graus, eu já estava em delírio. E nós temos o hábito, quando nós saímos da África do Sul e entramos para dentro dos matos em Moçambique, até nós já passamos em algum lugar na África do Sul, em alguma das farmácias, e compramos um coquetel para malária. Então a gente já vai com um coquetel, porque se de repente aconteceu alguma coisa, um imprevisto, e a gente já toma um coquetel, e você tem que tomar o coquetel. Então nós nos deparamos com aquela criança, e ali a gente, junto com os pastores e alguns missionários do Brasil,
nós decidimos então medicar aquela criança. E quando nós chamamos os responsáveis para aquela criança, e quando a gente já estava preparando já a medicação para dar para aquela criança, uma missionária africana da Tanzânia, ela chegou até nós e falou: pastor, eu acho muito interessante vocês brasileiros, mas confesso que de quando em quando vocês põem em dúvida a nossa fé. Aqui nós temos o hábito seguinte, pastor: antes de medicar, nós oramos. Nós acreditamos na medicina, no poder dos remédios, mas nós temos o hábito aqui que o nosso Deus, ainda nos dias de hoje, cura as nossas crianças da malária. Então, antes do Senhor dar o remédio, nós queremos orar por essa criança. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Naquele exato momento eu não sabia onde pôr a minha cara. Eu queria entregar minha vida para Jesus de novo e confessá-lo. E eu falei: se tiver água aqui, eu me batizo também. E aí nós levamos a criança para dentro da igreja, oramos, buscamos a presença de Deus. E aquela mulher, com muita ousadia, não deixou nós darmos remédio para aquela criança. Dentro da nossa lógica humana, da nossa visão humana, eu ficava pensando: olha, não é desse jeito. Porque dentro na nossa cultura no Brasil, deu dor de cabeça, toma um Dorflex, um Doril, e a dor sumiu. Estou com um problema, hoje nós temos convênio médico, nós temos cartão de crédito. Faltou o pão? Não, a gente põe no crédito. Nós temos o hábito de recorrer aos nossos recursos e se esquecemos de buscarmos a presença de Deus. E eu tenho percebido que isso tem neutralizado um pouco a nossa fé. Essa semana, uma das nossas jovens, ela está junto com um coral Atoto, numa cruzada aqui pelo Brasil. O coral Atoto é um coral de crianças africanas lá de Uganda. E ela, acho que meio na madrugada, ela escreveu para nós do grupo lá da liderança de jovens, dizendo: olha, estejam orando, porque alguém entrou na igreja e roubou a mala, onde estavam todos os passaportes do pessoal. Tinha mais de 30 passaportes. Pensa no trabalho que seria. E quando eu estava lendo aquilo que a notícia, e ali naquele exato momento eu comecei a orar, e Deus falou assim: filho, pode orar e escreve para ela que amanhã os passaportes já estarão nas mãos dele, vai ser devolvido. E eu escrevi, eu falei: olha, eu estou orando, mas amanhã Deus já vai estar devolvendo os passaportes. Poder da oração. E no momento que eu escrevi, aí parece que depois que vem aquela, foi: meu Deus. E no outro dia, na parte da tarde, ela escreveu assim, ela até brincou: Deus ainda ouve os profetas. Os profetas, ainda tem profeta na terra. Os passaportes foram achados. Os passaportes já estão com eles. Poder da oração. A criança, 2 dias depois, já não tinha mais febre lá da África. Curada, restaurada. E eu vim embora, eu falei: Deus, a partir de hoje eu aprendi essa lição. Primeiro lugar, eu vou apresentar ao Senhor, vou buscar a tua face em oração, vou colocar diante do teu altar o problema, as tribulações, as adversidades, e vou esperar no Senhor. Depois, aí, quem sabe, se sobrar algum tempo, eu posso fazer alguma coisa.
mas eu confio que o Senhor é poderoso para realizar. Por que estou dizendo isso? O texto a qual nós lemos, Paulo e Silas, eles estão vivendo um momento de tribulação, de perseguições. Paulo e Silas estão dentro de um processo de uma viagem missionária. Chega numa cidade, expulsa um demônio de uma jovem. Por este motivo é provocado um alvoroço, tribulações, a sociedade, aquela cidade se levanta contra eles. Esses 2 homens são açoitados, é levado para o cárcere, é preso. Só restou a Paulo e Silas a arma poderosa, que é a oração. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, pensa comigo, gente, qual seria a nossa atitude diante dessa adversidade? Nós estamos enfrentando um problema de grande proporção, luta, tribulações, perseguições. Alguns poderiam dizer: Deus, por que estou atravessando este momento? O Senhor nos trouxe aqui para enfrentarmos isso. Mas a Bíblia diz que a atitude de Paulo e Silas foi: perto da meia-noite, começaram a orar, começaram a pôr em prática aquilo que eles já aprenderam do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, busque o reino dos céus e a sua justiça. Aprendam a colocar os problemas, a sua vida, tudo diante de Deus. Começaram a orar. E a Bíblia diz que eles também começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Irmãos, a combinação de oração e louvor, o resultado é esse: é um terremoto de glória da parte de Deus. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam orando e cantando, os outros presos, eles estavam ouvindo. Eu já quero declarar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós oramos nesse lugar, as pessoas que se encontram lá fora, eles precisam ouvir e saber de que aqui há um Deus que tudo pode, há um Deus que restaura, um Deus que cura, há um Deus que liberta, há um Deus que transforma. A nossa sociedade precisa ouvir as nossas orações, os nossos louvores. E a Bíblia diz que de repente, e eu gosto muito desse de repente. De repente é algo que ninguém estava esperando. Estava Paulo e Silas cantando e orando. Já era de costume. Os presos estavam ouvindo. E de repente, Deus decide e resolve fazer algo diferente. Deus então, Ele lá da eternidade, Ele resolve fazer algo sobrenatural. E eu creio no sobrenatural de Deus. E eu acredito também que você crê no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele provoca um terremoto naquele lugar. As paredes começam a tremer, os alicerces são abalados, as portas são abertas. Paulo e Silas é liberto das algemas. As portas dos cárceres dos outros presos também foram abertas. Poder da oração. É a oração que provoca esse terremoto. E eu gosto dos de repentes de Deus. Se é algo que nós jamais
deveríamos deixar de fazer é orar. Mas sabe o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nesses últimos tempos? É de que esse mover, esse privilégio da oração tem sido roubado de nós, tem sido tirado de nós. Nós somos uma geração que nós estamos dizendo que não temos tempo, a vida é corrida demais. Estamos passando muito tempo conectado na internet. Estamos passando muito tempo assistindo coisas que não edificam. Estamos passando muito tempo perdendo tempo com coisas que não edificam a nossa vida e nem a nossa casa. Há uma pesquisa que diz que nós passamos mais tempo, a nossa geração, mais tempo conectado na internet do que propriamente dormindo. Qual é o nosso tempo de oração? Quanto tempo nós temos passado diante da presença de Deus? E quando eu falo tempo de oração, não é somente na igreja, mas a oração, o altar da oração, ela começa em casa. É diante dos nossos filhos, da nossa família. Nós estamos vivendo esta geração, uma geração que está despercebida daquilo que o diabo está fazendo. Porque o diabo sabe que quando uma igreja ora, Deus se manifesta com poder. Os nossos filhos, falo isso porque eu tenho duas, estão trancados dentro dos quartos, conectados na internet, vendo vídeos, e passando-se dias, meses e anos, e dá-se a impressão de que tudo está normal. Mas eu venho aqui nessa noite como um homem de Deus, como um profeta, para dizer: olha, traga o seu filho para a sala novamente, e edifique o altar da oração dentro da sua casa. Reúna a sua família e deixa Deus provocar um terremoto de glória na sua família, em meio à sua casa, em meio aos seus filhos, para que eles possam ter um coração aquecido pelo Espírito Santo. É uma geração, dá-se a impressão que é aquela geração que entrou na terra prometida. E a Bíblia diz que entraram na terra prometida, mas não conheciam a Deus. Reúna a sua casa, em meio às tribulações, em meio aos problemas. Não perca o hábito de orar. Não deixe a televisão dominar o seu lar. Não deixe a internet dominar o seu lar. Deixe o Espírito Santo se mover. Porque nós sabemos do poder da oração. A oração, ela produz algo extraordinário em nós. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 38, de que havia um rei chamado rei Ezequias. Esse rei Ezequias, um homem, foi acometido por um tumor. E aí Deus vai levantar o mesmo profeta, o profeta Isaías, e diz assim: olha, vai lá no palácio e diga para o rei Ezequias, para ele pôr a sua casa em ordem, porque ele certamente morrerás. Irmãos, não foi o Satanás, não foi um macumbeiro, não foi um lunático, não foi ninguém, outra pessoa qualquer que falou essa palavra. Foi o próprio Deus dizendo que ele vai morrer. E pôr a casa em ordem
Não é que a vida de Ezequias estava bagunçada, a sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, temente a Deus. Mas pôr a casa em ordem, ela é preparar um momento, preparar todo mundo, diz: olha, eu estou preparando aqui, ajeitando as coisas, porque Deus vai me recolher. Pensa o profeta Isaías, profeta messiânico, chegar lá na sua casa. Uma coisa é o pastor Antônio Marcos, outra coisa é o profeta Isaías. E lá na sua casa dizer assim para você: põe a tua casa em ordem, porque certamente você morrerás. Qual seria a sua atitude? Qual seria a nossa atitude? Qual seria? Porque é o próprio Deus que está dizendo. Mas o que eu acho interessante é a atitude desse rei diante dessa profecia. Porque a Bíblia diz que quando ele recebeu essa palavra, ele vai tomar algumas atitudes que vai mudar completamente a sua história. A Bíblia diz que quando ele ouviu a repreensão do profeta, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, no versículo 2 diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede. O rei Ezequias, diante daquela palavra, ele virou o seu rosto para a parede. Sabe o que eu aprendo aqui? O rei Ezequias, por um momento, ele tirou os seus olhos do seu trono, ele tirou os seus olhos do palácio, da sua coroa, dos seus soldados, das suas riquezas, porque nada disso iria resolver o seu problema agora. Ezequias, ele vai ter o seu momento particular com Deus. Ele vai entrar no seu secreto, lá no seu quarto. O que eu aprendo aqui é que tem certos momentos da nossa vida que nós precisamos parar com tudo que nós estamos fazendo. Nós precisamos de tirar os nossos olhos da circunstância, dos problemas, dos gigantes, e nós entrarmos para dentro do nosso secreto, lá no nosso esconderijo, lá no nosso quarto, e ficarmos a sós com Deus. Há quanto tempo você não fica a sós com Deus? O rei Ezequias, não ia adiantar nada se ele ficasse falando com alguém, com A, com B ou com C. Queria resolver na sua vida. Tem certos problemas na nossa vida que não adianta você falar com A, com B ou com C. Você precisa falar com aquele que tem o poder para resolver. Mas nós, seres humanos, nós temos um hábito que é uma coisa maravilhosa. Surge um problema, a gente já liga para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, e começa a falar com todo mundo. E nós falamos com todo mundo e menos com aquele que tem o poder para resolver. Algo que eu sempre aprendi é: aprenda a falar mais com Deus e menos com os homens, e você vai ver como a sua vida vai triunfar. Tem certos assuntos que chegam para nós pastores, eu falo: minha irmã, você vai me desculpar, mas eu também não posso fazer nada por você, a não ser orar. E aí você vai perguntar: você já falou com Deus a respeito desse assunto? Fale com Deus, busque a presença de Deus, tire um tempo, separe um tempo de qualidade. Abra a porta do seu quarto, se tranque lá dentro e vai falar com Deus. O rei Ezequias, ele vai fazer isso, porque afinal de contas ele está enfrentando agora uma adversidade, uma enfermidade que é mortal. Ele vai falar com quem? Se volta para a parede, porque a situação agora é só eu e Deus. E assim também é na minha e na sua vida, queridos. Tem certas coisas que é só Deus para resolver. E a melhor maneira de você falar com Deus é através da oração.
A oração é algo que Deus nos deixou, esse privilégio para falarmos com Ele. Então aprenda a ter o hábito de falar com Deus. Aprenda a ter o hábito de todos os dias falar com Deus. Ezequias volta o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olhou para a parede e começou a orar, a falar com Deus. Começou a falar a respeito da sua vida, do que ele está passando agora, dos momentos. E ele começou a trazer a sua memória e para Deus também, como se Deus não soubesse dos seus feitos e de como ele caminhou diante da presença de Deus. E interessante que a Bíblia diz que ele chorou muito, coração quebrantado, um coração contrito. E a Bíblia diz que se há algo que Deus não resiste, é um coração quebrantado, um coração contrito diante da presença dEle. Eu tenho buscado a presença de Deus, tenho falado com o Senhor, para a nossa geração, voltar a experimentar, a ter um coração quebrantado diante da sua presença, a sentir a sua presença de uma maneira gloriosa. Se é algo que o Espírito Santo ele tem, meu irmão, é saudade de quando as lágrimas cortavam a nossa face, de quando não se precisava de muito, bastava dizer que Ele estava presente para as lágrimas cortar a nossa face, do nosso coração ser inflamado pela Sua presença. Sede, vontade, de não ter pressa quando chegamos na casa do Senhor. Às vezes, quando a gente vai para a África, a gente estranha um pouco, porque os cultos da África é igual ao nosso daqui do Brasil, igualzinho, não muda nada. A única diferença é que lá é 8, 9, 10, 12 horas de culto. E eles não têm pressa de ir embora. Lá quem se cansa são os pregadores. Cheguei para o pastor Felipe e falei: pastor, esse povo não vai embora? Que eu já não aguento mais. E vai revezando os pregadores, vai revezando, e o povo dançando e pulando e querendo mais. Sede. E aí o pastor me diz assim: mas pastor, enquanto você estiver dizendo que Deus está aqui, eles não saem, porque eles querem Deus. Os jovens disseram assim para mim, falou: pastor, quando o senhor chegar no Brasil, diga para os brasileiros não mandar mais roupa, e nem comida, e nem cesta básica. Nós não queremos mais isso. Nós queremos pregadores para nos ensinar da palavra, pois nós queremos ouvir da palavra de Deus. Uma nação sedenta, jovens que quando se ajoelham, passa dias ali orando, buscando a presença de Deus. E aí, pasme agora o que eu vou dizer. Um desses jovens lá em Angola disse assim: pastor, o meu sonho é ir para o Brasil para experimentar o avivamento que vocês têm lá. Eu falei: que avivamento? Não tive coragem de falar para ele. Não tive coragem. E eu olhando para eles, tinha uma refeição só no dia. E eles numa alegria, eu falei: é nós que estamos precisando desse avivamento. É nós que estamos precisando dessa alegria, desse mover, desse poder da oração. A nossa geração está confiando demais no nosso potencial, no nosso braço, na nossa força, e se esquecendo de vivermos na dependência de Deus. Irmãos, nada contra. Nós somos uma geração de igreja que estamos convidando os coaches de empresa para avivar a igreja. Nada contra. Mas que a nossa igreja ela possa ainda viver na total dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é suficiente, mas isso só pode acontecer através de uma igreja que ora, de uma igreja que é apaixonada pela oração. Foi assim que nasceu a igreja. No capítulo 1 de Atos diz que os irmãos estavam reunidos num lugar como este,
num cenáculo, cerca de 120 irmãos orando, cerca de 10 dias buscando a presença de Deus, e a Bíblia diz que de repente, um vento impetuoso, línguas repartidas como se fosse de fogo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, a falar em outras línguas. A partir desse momento, a igreja vai ter um outro rumo. A igreja ela começa a invadir, a saquear o inferno. Vidas são convertidas, vidas são transformadas. Há manifestação de poder e de milagres. Porque agora, a obra que Cristo iniciou, agora vai dar continuidade através da igreja, por meio da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos leva à oração. Precisamos voltar a orar, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho saudade dos milagres. Eu tenho saudade de quando os pecadores entravam na igreja, desesperados. Eu tenho saudade. Eu me lembro dos últimos dias ainda, estava no mundo, nem de Cristo ainda pertencia, estava numa lanchonete. Entrou um homem desesperado, se prostrou de joelho dentro dessa lanchonete. E ali ele começou a fazer uma oração de arrependimento, porque um dia ele foi da igreja, ele estava afastado. Eu não entendi nada, mas hoje eu entendo. E esse homem, eu conheço ele até os dias de hoje, permanece firme na igreja. O Espírito Santo começou a se mover, porque eu creio que havia uma igreja que orava. E eu creio, irmão, eu creio nisso, que uma igreja que ora, ela abala toda a estrutura do inferno. Uma igreja que ora, esse bairro vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer. A cidade de Campinas será abalada. Mas é através de uma igreja que ora, através da oração. É a oração que move. A oração nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Ezequias chorou. E aí olha interessante. E o profeta liberou a palavra e está saindo. E a Bíblia diz que o profeta ainda não havia se retirado do pátio do palácio. Aí Deus vai falar com ele, dizendo: olha, volta. E diz para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ouve a nossa oração. É o Deus que vê as nossas lágrimas. E aí a Bíblia diz assim, aí diz para ele que ele não vai morrer mais. Eu estou acrescentando 15 anos a mais para ele. Aí alguém pode dizer: pastor, nossa, só 15 anos. Irmão, para quem estava morrendo, 15 anos é uma eternidade. Milagre. É o Deus que responde, é o Deus que age, é o Deus que faz. Você crê que o nosso Deus ele é poderoso para fazer isso? Eu já disse, irmãos, às vezes eu passo em alguns lugares, as pessoas me chamam de doido, maluco. E eu tenho um sonho de consumo na vida ministerial, de um dia chegar num velório, mas debaixo daquela unção da graça, sabe? E olhar para aquele pobre cadáver, aquele defunto, e dizer: levanta, em nome de Jesus. E quando você fala isso na igreja, as pessoas olham para você e falam assim: é retardado, fumou alguma coisa. Se o nosso Senhor Jesus disse: se você crer, tiver fé, você fará as mesmas obras que eu fiz e até maiores. Você não crê que o nosso Deus pode fazer isso?
A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será eternamente, Ele não muda. Ele continua ainda ressuscitando mortos. Mas através de quem? Através da sua igreja. E nós somos essa igreja. Você é essa igreja. Mas agora eu recebi um telefone. Olha, eu tenho raiva disso aqui. Vou usar esse termo raiva. Tem aqui marcado. Manifestou o demônio lá não sei na onde. Liga para pastor para expulsar demônio de madrugada. Eu falei, irmão, eu tenho o que fazer, eu estou dormindo. Crente de 300 anos dentro da igreja. Pastor está endemoniado, o que eu faço? Se vira, filho. Está orando, não? Se não expulsa demônio, então como é que vai ser o arrebatamento? Vida de oração, vida de consagração. A nossa geração, ela precisa retornar, ser reavivada pela oração, ter o prazer da oração, ter o prazer de estar na presença de Deus, de tal maneira que perdemos a noção do tempo. Porque não há outro lugar melhor do que não estar na presença de Deus. Lá em Moçambique, lá no norte, lá em Xanxai, nós ficamos sem água. Estávamos no meio do mato, não tinha água, e a água dos meninos lá não dava para tomar, porque nosso organismo, a gente não aguenta aquilo. Se nosso organismo já não aguenta uma água de mangueira de jardim, imagina lá. Então não aguenta. E foi batendo desespero, e passou, e tinha mais 3 dias ainda de cruzada, e foi batendo desespero, e dando sede, e aquelas coisas, e nada, e os cultos demorando, madrugada, aquelas coisas. E aí me veio a ideia de pegar a água do radiador do carro. Eu falei, essa água deve ter óleo, vai pior do que a água deles. Eu falei, mas tem aquela aguinha do limpador do para-brisa, lá tem uma aguinha lá que dá para beber. Foi me dando desespero, eu comecei a pensar na água de casa, na água do chuveiro, na água da cozinha, na água da mangueira do jardim, na água que o cachorro bebe. Eu falei, até meu cachorro tem água lá, meu Deus do céu. E eu desesperado. E aí o Espírito de Deus falou assim, filho, está desesperado, né? Está com sede? Eu falei, pai, o senhor sabe que estou. E aí Deus falou assim, então quando você voltar para o Brasil, você fala para o meu povo, que é assim que eu quero a minha igreja, o meu povo. Do mesmo jeito que você está desesperado para beber essa água, que assim seja eles desesperados pela minha presença. Que possamos ser essa geração, queridos. Uma geração cheia de fome de Deus, cheia de fome na presença do Senhor. E o que vai estimular essa fome é a nossa vida de oração. O Senhor Jesus já nos ensinou, orai, para que não caia em tentação. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Eu não estou dizendo que toda hora agora você tem que ficar lá o dia inteiro dentro da sua, não é isso, é orar sem cessar. Eu estou trabalhando, mas eu estou orando. Eu vou ter meus momentos a sós com Deus, mas eu estou na rua, eu estou falando, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está presente nesse lugar. E aonde o Senhor está, grandes coisas acontecem. E a Bíblia diz que Ezequias ele é curado, sua vida é restaurada, através do poder da oração. Como está a sua vida de oração? Como está o seu momento com Deus? Nosso pastor, o pastor Edmar, ele tem um hábito, ele comprou já tem alguns anos um tapetinho de oração. Toda vez que a gente encontra ele, ele falou assim, e seu tapetinho de oração já tem marca? Quando ele quer dizer marca, é a marca do joelho. Eu falei, pastor, o meu é meio almofadadinho assim, para não doer muito o joelho, o senhor sabe como é que é, né? E aí é uma alegria, ele falou esse dia para mim assim, comprei outro tapetinho de oração. Um homem que nos inspira a orar, a buscar a Deus. E não existe nada mais prazeroso do que nós entrarmos lá no nosso secreto e falar com o Pai. E a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que vem em secreto e Ele nos responde. Fale mais com Deus e você vai ver o manifestar sobrenatural do Senhor. Nosso Deus, Ele faz isso. É os de repente. Talvez você chegou aqui essa noite
uma conferência de oração. Aí você pode se perguntar, mas pastor, e a minha vida? O que tem a sua vida? Quem sabe essa noite não vai ter um de repente de Deus sobre a sua história. Deus te trouxe aqui para Ele provocar um de repente desse. Um de repente é a noite do seu milagre. Um de repente é a noite da sua cura. É a noite da sua libertação. É a noite da transformação da sua casa. Porque não fique pensando que nós estamos aqui e a nossa casa está desprotegida. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Enquanto nós estamos adorando aqui e orando, Deus Ele está agindo. Deus está libertando vidas. Volte à prática da oração. A oração, ela é a arma poderosa que Deus nos deixou. A oração é que nos leva a ter uma intimidade com Deus. Há uma frase que eu gosto muito e diz assim, que o diabo não tem medo de quem fala de oração. O diabo não respeita quem fala de oração. O diabo respeita quem ora. O diabo respeita quem está lá no altar da oração. Aqui não. Aqui não, diabo. Aqui tem um altar de oração. Que você possa buscar essa prática e que você possa desejar a viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos entrando num ciclo religioso. Um ciclo religioso. Chegamos na casa de Deus, parece que a gente já sabe tudo que vai acontecer e se esquecemos que o nosso Deus é um Deus de repente. É um Deus de mover, é um Deus do sobrenatural. E através da oração Deus nos capacita e nos dá autoridade. Você tem autoridade. Há poder sobre as suas palavras. Autoridade sobre as suas mãos. Basta você começar a declarar, a profetizar. Eu encerro aqui, eu me lembro que a Bíblia diz que quando Deus levou um profeta para o vale de ossos secos e perguntou para ele, pode esses ossos reviverem? Pode. Lugar de morte. E aí o profeta disse para Deus, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas? Ele falou, já que eu sei, então profetiza. Declare então sobre esses ossos. Libere uma palavra sobre esta situação. Profetiza algo sobre esse lugar que cheira a morte. E você vai ver o que eu vou provocar. Às vezes eu penso, querido, que tem faltado isso no nosso meio. Essa autoridade de liberar uma palavra, de profetizar, de declarar. De liberar uma palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre o bairro, sobre a cidade, sobre o Brasil. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nós somos a sua igreja. O poder estará em nós, Ele age em nós e através de nós. A Bíblia diz, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos essa igreja, edificada pelo Cordeiro de Deus. Uma igreja que ora. Uma igreja apaixonada pela oração. Uma igreja que vive, que experimenta as manifestações e o sobrenatural de Deus. Que você possa ter esse desejo. Eu me lembro quando eu me converti, há 24 anos atrás, 25, uma chama tomou conta do meu coração, aquela coisa, eu queria. Aí uma irmã bem antiga da igreja, eu não sei se Deus usou, foi o Satanás, mas eu acredito que foi o Satanás. Falou assim, irmão Antônio Marques, esse fogo aí logo apaga, isso aí é fogo de novo convertido, é o primeiro amor, daqui a pouco você vai começar a ver os problemas, as tribulações, aí você vai dar uma sossegada. Olhei dentro dos olhos daquela irmã, acho que até hoje, aqui faz tempo que eu não vejo mais, mas eu olhei para ela assim e falei, minha irmã, posso te dizer uma coisa? Ela, pode. Para trás de mim, Satanás. Se isso aconteceu com a senhora, comigo não vai. Porque eu creio nesse Deus a qual eu entreguei a minha vida para Ele. E ela estava redondamente enganada, meu irmão. Os anos passaram. 24 anos, eu continuo ainda mais apaixonado por esse Deus do que ontem, mais incendiado do que nunca.
Eu falo para os pessoal, aí eu trabalho com jovens na nossa igreja, eu falo, eu duvido se tem um jovem mais animado do que eu. Vem não. Já quebrou até o manual, que no 47 não pode mais, né? TJNI, mas eu falei, eu sou sim, em nome de Jesus. Ninguém tira essa sede, essa fome de Deus. Quero viver, quero experimentar cada dia mais e mais. As experiências do ontem foram boas, mas eu sei que hoje Deus tem algo novo para nós, e eu quero esse algo novo de Deus. Vida de oração é orar, reclamar ao Senhor, é ensinar os nossos filhos, é ensinar a nossa geração a ser apaixonado pela oração. Mas como que nós ensinamos? Não é falando, é orando, é mostrando para eles. E eu tenho certeza que através da oração Deus vai fazer grandes coisas. Já está fazendo grandes coisas no nosso meio. Essa cidade de Campinas, ela fica pequena para o mover de Deus. Não tem estrutura do inferno que resista uma igreja que ora, uma geração, uma juventude que ora, uma juventude que seja apaixonada pela oração. Quantos aqui desejam ter uma vida de oração? Quantos desejam sentir mais da parte de Deus? Quantos aqui precisam de um milagre, de uma intervenção de Deus? Oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oração. Os países que eu mais vi a manifestação do sobrenatural de Deus foi em Moçambique, na África. Eu acho que por causa da sede, da fé. E a fé de um africano lá, ela é diferente um pouco da nossa. Nós cremos que a fé, eu não preciso ver mais nada, eu creio. E parece que na cabeça do africano, para ele se converter, ele precisa ver algo. Ele precisa ver a manifestação do poder de Deus. Em uma das nossas viagens, numa comunidade chamada Guela, numa tribo feiticeiros, para entrar você precisa ir lá na cabana do feiticeiro, explicar para ele o que você vai fazer, um monte de coisa. Não se escandalize, mas aquele dia a gente teve que matar uma galinha. Ele falou, você pode matar uma galinha? Eu falei, até duas. Aí nós entramos. Aí ele disse assim, o Deus que vocês irão pregar aqui, ele cura? Ele é poderoso? Eu falei, sim. Ele falou, então antes de vocês passarem o filme de Jesus, antes de vocês falarem de Jesus, nós temos alguns doentes aqui na aldeia. E gostaríamos que o seu Deus curasse esses doentes. Mas eu só não saí correndo no meio do mato, porque eu fiquei com medo de ser comido de leão, de algum bicho lá. E eu ia correr para onde? Olhei para o pastor Ismael, falei, pastor Ismael. Olhei para o pastor Marcelo. Olhei para alguns missionários. Lembrei dos desafios do profeta Elias, com os 450 profetas lá de Baal, lá o profeta Elias. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí trouxeram os doentes, coisinha simples, irmãos. Eu acho que nem a clínica Rasquinha iria resolver. Uma mulher cega, senhorinha, colocou do lado. Eu falei, pastor Ismael, essa aí é a mais fácil. Acho que nós, brincando com ele para ver se... Aí trouxe um menino surdo. Trouxe uma mulher com um tumor na barriga lá, um negócio enorme. Eu falei, tem mais ainda? Aí trouxe uma senhorinha no lençol, não andava, fazia muitos anos. E aí o feiticeiro, um senhorzão de quase 2 metros de altura, disse assim, se o Deus de vocês curar, toda essa comunidade vai se render ao Deus de vocês. E eu fiquei imaginando, ainda bem que ele não falou, tipo assim, porém se não curar, vocês não sairão daqui.
Ainda bem que ele não falou essa parte. Escute isso. Somos embaixadores de Cristo. Nós somos a extensão do céu na terra. Esse lugar aqui não tem diferença do céu, porque Deus está lá e Deus está aqui. O que faz o céu ser céu não é a rua de ouro, é a presença de Deus. E aonde Deus está, há uma manifestação sobrenatural. Não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno, não tem cegueira, não tem câncer, não tem surdez, não tem nada que impeça o agir de Deus. Aí de repente o Espírito Santo foi no pastor Ismael, foi orar pela mulher cega. Eu falei, atrevido, hein? Já vai logo, né? E ele orou. E aí o pastor Ismael disse assim, um olho dela mudou. E aí o pastor Ismael perguntou para o pastor para falar para ela se ela estava enxergando. Ela disse, de um olho eu estou enxergando, mas... E quando ela falou que ela estava enxergando de um olho, ela já saiu correndo. E milagre é igual pipoca na panela, basta uma estourar para as outras virem atrás. Você viu aquele negócio? Você olha para a panela, parece que não vai acontecer nada. Um estourou e começa. Quando essa mulher começou a correr dentro da igreja, a mulherzinha que estava deitada na maca, ninguém pôs a mão nela, ninguém orou, ninguém fez nada. Essa mulher simplesmente se levantou e começou a correr. E aí o pastor Ismael, Deus falou assim, filho, manda parar tudo e chama essa mulher novamente. Parou. Eu falei, Deus, agora que os milagres que estavam acontecendo, o Senhor mandou parar? Para pegar no tranco agora de novo? E aí Deus falou assim para ele, uma certa vez, Jesus teve que orar 2 vezes pelo mesmo cego. Jesus orou uma vez e perguntou, você está enxergando? Ele disse, eu estou vendo os homens como árvore. Jesus orou novamente. E agora? Estou. O pastor Ismael chamou a mulher e começou a orar. O olho da mulher, o outro abriu novamente. E aí a missionária Bonnie da Nova Zelândia começou a colocar as mãos sobre aquele tumor da mulher. E foi nisso, todo mundo começou a ver aquela coisa recuando, até que não houve mais. E o menino que era surdo, que começou a dar uns glórias a Jesus lá do nada. Ninguém colocou a mãozinha no ouvido dele e começou a falar glória a Jesus lá nos dialetos dele, lá no Macua. E o pastor começou a traduzir. Aí o maior milagre foi esse. Quando eu olhei no canto, está o feiticeiro de joelho e chorando. Aí nós o chamamos e perguntamos, quer entregar a vida para Jesus? E ele diz assim, não só eu, mas toda a aldeia vai entregar a vida para esse Jesus. Poder da oração. Lá em Guela, o dia que você for em Guela, divisa a África do Sul com Moçambique, lá não vai ter mais uma comunidade que é do voodoo. Lá tem uma comunidade agora que pertence a Jesus. Imagina um culto como é que não virou, irmão. O Pentecoste que não houve naquele lugar. E sabe o que eu acho mais lindo? O mesmo Deus que operou na África é o mesmo Deus que está aqui essa noite. E para operar sobre essa cidade, basta uma igreja que ora, uma igreja que crê. Esse é o nosso Deus, é o Deus que ainda provoca um terremoto de glória. Creia, não tem inferno, não tem demônio, não tem crise, não tem tribulação, não tem enfermidade que resista à presença dEle. E a boa notícia é que Ele está aqui essa noite. Eu sei que já foi feito um monte de apelo, mas eu queria que você mais uma vez saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Mas agora você vai vir de uma maneira diferente. Você vai vir para esse lugar e você vai começar a liberar uma palavra profética. É você que vai começar a liberar a palavra sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família. Quem sabe alguém enfermo, você vai declarar em nome de Jesus. Há um Deus que restaura, um Deus que cura. Há poder sobre as suas palavras. Você tem autoridade agora, em nome de Jesus. Comece a declarar sobre a sua casa.
Comece a declarar para o inferno ouvir que lá na sua casa, em meio à sua família, quem reina, quem governa é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Comece a declarar sobre a rua, sobre esse bairro, que os demônios batem em retirada, pois é chegado a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, a igreja triunfante. Orai surianda raço que andará lamanás. É uma conferência de oração. Pode esses ossos reviverem? Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que aos seus olhos você pensa que não tem mais jeito? Qual é a situação talvez que você possa estar vivendo, que aos teus olhos você possa dizer, não tem mais jeito, é difícil? Ei, libere uma palavra sobre esta situação, e os céus vão intervir, o sobrenatural vai acontecer, Deus vai fazer algo extraordinário. Quando o anjo visitou Maria e disse, você será mãe do Salvador, aquela mulher disse, Senhor, eu não sou casada, eu ainda sou virgem, como isto poderá acontecer? Talvez Deus colocou algo no seu coração, algo tão grande. Quem sabe Deus colocou um sonho no seu coração, um projeto no seu coração, algo tão grande que aos teus olhos você possa se perguntar, como isso vai acontecer? A mesma resposta que o anjo deu a Maria, eu dou a você: descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre a tua casa, descerá sobre a tua família, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não há nada impossível que Deus não possa realizar. Aqui está, Senhor, a tua igreja, uma igreja que ora, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, no altar da oração, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que os teus ouvidos estão abertos para toda oração que se fizer nesse lugar, Pai. Ouça, Deus, o barulho do clamor, ó Pai. É o clamor da tua noiva, é o clamor da tua igreja. Vai falando com Deus. Libera uma palavra. Profetiza. Profetiza. Libera uma palavra sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua liderança. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para as suas fragilidades. E olha para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ora massurianda raço que andará labaçu. Era massurianda rei surianda raço que andará lamanás. Deus, provoca um terremoto de glória sobre nós, ó Pai. Entra com o teu terremoto de glória, Pai, sobre vidas aqui, Pai. Sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre a cidade de Campinas, Pai. Levanta, Espírito Santo, uma igreja que ora, Pai. Tua glória, Senhor. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus.
Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Descerá sobre ti, jovem. Descerá sobre ti, homem. Descerá sobre ti, mulher. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo das tempestades. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Faz de novo, Espírito Santo. Qual é a área que você precisa de um milagre? Libere uma palavra. Libere uma palavra em nome de Jesus. Libere uma palavra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo e uma nova história. Tempo de milagres sobre a sua vida. Portas serão abertas. Grilhões do inferno serão quebrados. Pois há um terremoto de Deus no nosso meio. É a presença do Espírito Santo. Seremos inundados por tua glória. Vamos provar o quão tem uma experiência com Deus. é tua presença. Vamos provar. Profetiza, profeta! Profetiza sobre o caos, sobre os ossos secos, sobre o vale da morte. Profetiza, profeta! Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história. Somos a igreja do Cristo ressurreto. Vamos provar. Há poder, há autoridade sobre nós. Estamos em oração. Estamos em oração. A tua glória e bondade, Senhor. Ora masurianda raço que andai suriandara lamanas. A poder no nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É um de repente de Deus. É um de repente de Deus sobre a sua história. É um de repente de Deus sobre a sua família. Cadeias quebrar, cadeias do inferno estão sendo quebradas. Grilhões do inferno estão sendo quebrados. Há uma manifestação de glória. Há uma manifestação de cura. Há uma manifestação de libertação. Aonde a presença de Deus está, aonde a presença de Deus está, grandes coisas acontecem, milagres acontecem. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Tenha os sonhos renovados, a tua fé renovada em nome de Jesus. Poder da oração. Poder da oração. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje
Segura a mão do seu irmão, vai orando com ele aí, vai orando com ele, há uma presença. Aleluia. Feche teus olhos e vai adorando. Aleluia. Vai falando com o Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo seu corpo, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo, Senhor, com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo, meu povo bate. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu manifestar, pela tua glória. Aleluia. Queremos mais de ti, Jesus.
o teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem.
Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está enchendo a sua vida nessa noite. Nesses dias que nós estamos de jejum, saímos da semana viva, entramos num jejum, já emendamos na conferência Pray. Isso tudo está no coração de Deus, é um avivamento para essa igreja. Vocês viram o testemunho do pastor, de tudo aquilo que Deus fez ali através da vida deles, e Deus pode fazer muito mais. Amém? Deu até uma vontade de ir lá, não deu não? Deu ou não deu? Aleluia. Mas assim, nós iremos lá. Nós iremos lá através da irmã Juliana. Juliana vai representar eu e você lá na África. No ano que vem ela está indo para lá. E a gente sabe que financeiramente a Juliana não tem condição. Amém? Mas se eu quero ir para lá, se você quer ir para lá, e cada um de nós ajudarmos, primeiro, com oração. Segundo, para que Deus use a nossa vida lá na África, através da vida dela, para fazer milagres e maravilhas. Amém? Terceiro, você fazendo um cofrinho, e todo mês, até o dia dela viajar, você vai fazer um cofrinho missionário, porque você vai ajudar na sua passagem através da vida dela, com oração, para que Deus faça milagre, mas também metendo a mão no bolso. Você vai deixar, quem sabe, sei lá, um lanche no Mac por mês, vai separar e vai abençoar a vida dela, para que ela possa ser a nossa voz, aonde talvez você não possa ir. Nós vamos abençoar a vida dela, no nome de Jesus, amém? Quem está comigo nessa? Amém? Olha, Juliana, quanta gente vai te abençoar. Deus está vendo isso, hein? Deus está vendo. Deus está vendo o que você está falando. Quanta gente vai te abençoar. Só que já dá para pagar a passagem dela. Logo, logo a gente vai estar desafiando a igreja, e a igreja vai ajudar na estadia dela lá. A igreja em geral, cada um dando um pouco. Nós vamos estar lá na África, no nome de Jesus. E de repente, se você até quer ir com ela, ora a Deus, tira o passaporte, e Deus vai prover, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Foi um momento maravilhoso. Amanhã você pode dormir até um pouco mais. E é só o primeiro dia. Ju, fica aí. Quem que vai ajudar a Juliana aí? Nem que seja com um pouquinho. Olha o tanto de gente aí, ó. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por ela. Estenda as suas mãos. O pastor já orou, já abençoou. Outro dia que eu vou estar com a igreja inteira, depois que eu conversar com vocês todos, nós conversarmos todos, acertar, aí eu vou chamar toda a igreja. Mas quem... Você vem também, Thaís? Vem cá, Thaís. A Thaís você pode levar e deixar lá, tá bom? Não precisa nem trazer, deixa lá numa tribo lá, né? Ela tá orando pelo namorado, quem sabe, né? Já fica lá. Quem mais? Então estenda a sua, ajuda. Então a ajuda aqui é o seguinte: vai ser para viagem missionária. Então já não é mais só para Juliana, vai ser compartilhada, viu, Ju? Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos neste momento te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Abençoa, meu Deus, a vida da Thaís. Abençoa, meu Deus, a vida da Juliana. Deus, esse propósito que vocês têm no coração, que o Senhor possa cumprir o propósito no coração de cada um delas. Nós, como igreja, queremos abençoar a vida delas, no nome de Jesus. Amém?
Então falta vocês agora marcar um horário para a gente conversar e a gente entender no que a gente pode ajudar mais vocês, tá bom? Deus abençoe. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Pastorzão, obrigado, viu? Obrigado. Tesa, tem algum recado? 7h30? 7h30 amanhã nós estaremos na segunda dose aqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa banda maravilhosa, do pastor que ministrou aqui nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e vai continuar a fazer. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Que você diga, vai e diz o que o Senhor fez contigo nessa noite. Amém? Deus abençoe sua vida. Das nuvens ele vem, os reis irão se